Bom dia, boa tarde, boa noite para você do YouTube. Eu não sei como é que eu consegui ficar acordado até o final dessa partida. Que decepção do Grêmio. Não, vamos ter que repetir, Dark Rain. Tá virando padrão, cara. Tá virando padrão, tá ligado? Virou. Tá virando padrão nessa rodada do Brasileirão o time famoso pipocar, então vamos de Aí, tem que mandar isso mesmo. Vergonha! 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 zaga sem vergonha. Vence o Felipe Viseu, porra! Mano, que zaga, que sistema defensivo pífio do Grêmio hoje. João Pedro com gol contra tenebroso. A falha do Grando no segundo gol. Vergonhosa. Véi. Não, sentado não. Deitado. Deitado. Ele tentou dar um peixinho e o peixinho foi pra trás. Velho, na moral, é assustador o quão mal a defesa do Grêmio foi hoje. Não só a defesa, vai. Não só a defesa do Grêmio, o time inteiro. Meio campo totalmente ineficiente com o Bitelo, sem o Bitelo. O Bitelo saiu, esse time morreu. O Cristal não fez nada. Vila Sante só roubou bola, não ajudou a construir nada. Soares sumido, JP sumido. Reinaldo totalmente anulado pela marcação. Como é que é o nome do lateral direito mesmo, cara? Eu sempre esqueço o nome do lateral direito do Bragantino. Porque a minha memória é um cocô. Como é que é o nome do cara? Como é que é o nome do cara? Vamos. Score. O Aderlan. O Reinaldo anulado pelo Aderlan. O Juninho Capixaba não vamos nem falar, né? Porque o X1 entre Juninho Capixaba e João Pedro já era previsto que ia ser, tipo, totalmente one-sided essa parada. Nossa, o Grêmio vai sentir uma falta do Bitelo tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Velho, que coisa horrorosa que foi esse jogo. Isso aqui pareceu aquele Bragantino 4, Flamengo 0, mas sem 2 gols do Bragantino, que eram para ter saído, né? Teve 2 gols impedidos do Grêmio nesse segundo tempo. A zaga é o ponto mais frágil do time do Grêmio. E nem é só por culpa do Renato. Os jogadores são bem mais ou menos. Não é à toa que é um dos times que mais sofre finalizações. Pois é, Brito. O Rodrigo Eli fez uma partida tenebrosa no primeiro tempo. Quem foi que entrou no lugar dele mesmo? Que é o sistema até deu uma melhoradinha. Foi o Bruno Alves. E o Bruno Alves não era titular nessa zaga, gente? Até uns meses atrás o Bruno Alves não era titular. O que foi que o Rodrigo Eli fez para merecer a titularidade de novo? Que estranho, na minha mente. Eu pensei que quem tinha entrado nesse segundo tempo era um outro zagueiro, sabe? Podemos concordar que agora só tem 2 times disputando o título? Summers, desde a última rodada. Não, desde a última não. Desde ontem. Isso, é desde ontem. Você tem razão. Oficialmente, agora o título só está entre Botafogo e Palmeiras. Flamengo não chega nem a pau. Grêmio não chega nem a pau. O Bragantino joga bem, mas perde uns pontos besta de vez em quando. E nenhum outro time ali da frente joga tão bem assim, sabe? Os times que estão jogando melhorzinhos estão lá na parte do meio da tabela e não alcançam o Botafogo nem ferrando daqui até o final do campeonato. Brito. O Palmeiras não tá bem, tá? Pegando o histórico de anos recentes do Palmeiras, o Palmeiras não tá bem. Só que o Palmeiras não estando bem é mais estável do que muito time com um elenco gigantesco. O Palmeiras tem as suas instabilidades,
tá com seus problemas de lesão, de profundidade de elenco, mas mesmo assim perde pouco ponto. Perde pouco ponto. E é por esse mérito defensivo do sistema do Abel, perder pouco ponto, tomar pouco gol, que ainda existe uma chance para o Palmeiras, mas apenas para o Palmeiras. Definitivamente, depois dessa rodada, ainda mais sabendo que o Palmeiras amanhã vai amassar o Goiás, quero que o Goiás vença? Quero. Só para causar, para facilitar a vida para o Botafogo. Mas é meio impossível o Palmeiras não amassar o Goiás amanhã. Meio impossível. O problema do Bragantino é que perde pouco, mas empata muito. O Bragantino empata de... Deixa eu até ver quantos empates o Bragantino tem no campeonato até agora. Cadê? O SofaScore não vai deixar claro isso. O SofaScore não vai deixar claro. Eu vou de GE mesmo, que é mais de boa. 9 empates. 9 empates, o Palmeiras com 8. A diferença do Bragantino pro Botafogo é justamente esses empates. É muito empate comparado ao líder. Até mesmo o Grêmio empatou pouco, sabe? O Grêmio empatou 3. E o Bragantino empatou 9. Mas, então, eu acho que esse detalhe do Bragantino empatar muito é mais devido à falta de experiência do elenco, tem muito jogador jovem, mas faz meio que parte da política do Bragantino, né? A política inicial dessa administração recente é elenco jovem para amadurecer e revender para a Europa para lucrar. Mas se o Bragantino voltar a frequentar Libertadores ano que vem, como para mim é a lógica, o Bragantino pega a Libertadores ano que vem, espero que a Red Bull faça um pouco mais de investimento para trazer alguns jogadores experientes com um pouco mais de peso de cenário internacional. Nem que não precisa ser tipo Europa, mas no âmbito de América do Sul, pelo menos, que estejam acostumados a jogar Sul-Americana, que estejam acostumados a jogar Libertadores em times com certo tamanho, para pelo menos conseguir boas campanhas. Para pelo menos tentar passar da fase de grupos, coisa que não passou no passado, né? Se não me engano. Fora o Brasileirão com outra Liga do Mundo que te dá mais vontade de ver do que além da Premier League. As duas ligas que eu mais acompanho atualmente são Brasileirão e Premier League mesmo. Mas tirando elas, por incrível que pareça, eu dei uma desanimada ferrada com a Liga Espanhola nos últimos tempos. A italiana melhorou no sentido de equilíbrio. E a Bundesliga tá com alguns times legais. O Leverkusen do Xabi Alonso tá crescendo aos pouquinhos. A União Berlim, a nova surpresa. A gente só tem que ver a incógnita desse Borussia Dortmund sem o Bellingham para ver como é que vai rodar. Mas, pelo menos, na minha humilde opinião, eu acho que a Itália é a liga, tirando a Premier League na Europa, é a liga com mais confrontos em quantidade. Em confrontos legais, no sentido de quantidade, tá? E tem muito time nivelado. Não são, tipo, times geniais, sabe? Mas tem muito time nivelado. Tem Juventus, tem Inter, tem Roma, o Milan, o Napoli, obviamente. A Lazio, por mais que eu odeie a Lazio é um time que voltou a crescer, não é à toa que vai voltar a jogar Champions. A falta de experiência pesou. Mas então, Brito, não fazia sentido para a diretoria do Bragantino nessa temporada investir pesado para voltar para Libertadores direto. Não fazia sentido. Agora, que mesmo com esse elenco jovem, sem tanta experiência, tá conseguindo resultados bons o suficientes para voltar para Libertadores, aí a diretoria tem que pensar nisso. A diretoria tem que pensar nisso de trazer alguns nomes, porque todo mundo chegou com a expectativa ferrada sobre o próprio Bragantino na Libertadores ano passado e o time nem passou de fase. O Bragantino não chegou a passar da fase de grupos, né, ano passado, e se passou,
chegou no máximo nas oitavas. É um time que, pra mim, tem possibilidades grandes com o investimento que a Red Bull dá pra instituição, dá pra ir longe, ok? Só que, antes de fechar o vídeo, não posso esquecer. Não posso esquecer. O Grêmio, por mais que tenha sido dominado pelo... Jesus Cristo. Pelo Bragantino, é o cansaço, desculpa. E o Grêmio perdeu algumas possibilidades de gol que não podia perder. O Suárez perdeu uma clara no primeiro tempo. O Reinaldo perdeu outra clara no primeiro tempo. E o André também. Foram 3 chances claras. O Grêmio podia ter saído com um resultado melhor aqui. Não no sentido de merecimento, porque o Bragantino, no geral, jogou mais bola. Mas o Grêmio teve 3 chances claras de gol que não podia desperdiçar, tá? Mas enfim, povo. Tô fechando o vídeo e a live por aqui. Obrigado pela sua companhia. E lembrando que amanhã, nessa sexta-feira, a gente abre a live 3h30 para acompanhar o jogo do campeonato alemão entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Fecho a live para dar uma descansadinha, jantar, tudo mais. Volto de noite para assistir o Palmeiras e Goiás. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.